Em nome do povo do município de Ubá e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião ordinária do dia 23 de outubro de 2017. Solicito, por gentileza, do senhor secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Alexandre de Barro Mendes. Antero Gomes de Aguiar. Presente. Darcy Pires da Silva. Presente. Edeir Pacheco da Costa. Presente. Gilson Fazola Figueira. Presente. Jane Cristina Lacerda Pinto. Presente. Jorge Custódio Gervásio. Presente. Joseli Anísio Pinto. Presente. José Roberto Reis Figueira. Presente. Luiz Carlos Teixeira Ribeiro. Presente. Rosângela Alfenas de Andrade. Presente. Em discussão, as atas números 44 e 45 das sessões ordinária e extraordinária anteriores. Está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os que discordarem, se manifestem, por favor. Atas aprovadas por unanimidade. Vamos passar para a leitura de protocolo. É um projeto de lei que dispõe sobre a concessão do título de cidadania honorária de Ubá ao senhor Aldeir Augusto Ferraz, vereador Antero Gomes de Aguiar. Projeto de lei 081/17, que dispõe sobre a denominação de espaço professora Olga Carneiro Silveira em locadouro público dessa cidade, vereador Pastor Daci. Projeto de lei que dispõe sobre a concessão do título de cidadania honorária de Ubá ao senhor Vadson Nathaniel Ribeiro, vereador Joseli Anísio Pinto. Projeto de lei que dispõe sobre a denominação de Rua Álvaro Lopes de Lima, locadouro público dessa cidade, vereador Joseli Anísio Pinto. Projeto de lei que dispõe sobre a denominação de Rua Antônio Gregório da Silva, locadouro público dessa cidade, vereador Joseli Anísio Pinto. Requerimento número 200/17. Os vereadores que abaixo assinam requerem, na forma regimental e após a devida aprovação plenária, solicitar à presidência que seja instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, com o objetivo de apurar, como fato determinado, as possíveis irresponsabilidades e irregularidades com relação à atual crise hídrica no município de Ubá. Justificativa: é de conhecimento geral que a cidade de Ubá passa por uma grave crise hídrica em proporções nunca vivenciadas até então pelos munícipes. A criação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, por essa Casa Legislativa, poderá, por meio de suas atribuições e competências legais, averiguar atos omissivos e comissivos, tanto do poder público e de seus agentes, quanto da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, concessionária que há décadas presta serviços de abastecimento em Ubá e em centenas de outras cidades mineiras. Após a tramitação e bom andamento dos trabalhos, que certamente contarão com a ampla dilação probatória por meio de depoimentos, autoridades, relatos, relatórios, técnicos e todo meio capaz de conduzir a comissão em prol de busca da verdade real, possíveis responsabilidades e irregularidades serão apontadas. Além do objetivo da CPI, que é de investigar objeto determinado por prazo certo e encaminhar suas conclusões ao Poder Judiciário, soluções poderão ser discutidas em prol de melhorias do abastecimento de água no município de Ubá, o que representa ação de notório interesse público, principalmente em tempos de crise hídrica. Na certeza de que a criação dessa CPI representa os anseios de toda a população de Ubá, que possui pressa para a solução dos diversos transtornos ocasionados pela crise hídrica, faz jus à presente proposição. Plenário, data de hoje, assinam vereadores Edeir Pacheco da Costa, Antero Gomes de Aguiar, José Roberto Reis Filgueiras, Jane Cristina Lacerda Pinto, Darcy Pires da Silva, Gilson Fazola Filgueiras, Alexandre de Barros Mendes, Rosângela Alfenas, Joseli Anísio Pinto, Luiz Carlos Teixeira Ribeiro e Jorge Custódio Gervásio. Senhora presidente, eu, José Silva, volto a fazer um apelo a todos vocês, nossos vereadores, nosso prefeito, nosso vice-prefeito e ao povo em geral. Pelo amor de Deus, vamos dar uma chance ao futuro da nossa cidade. A hora é agora. Municipalização já, baixo custo para todos.
Todos os prefeitos que tiveram coragem, que foram audaciosos com a administração de sua cidade, não estão tendo problemas com a água. Não vamos ficar jogando dinheiro fora, gastando dinheiro com coisas desnecessárias. Ninguém tem condições agora de solucionar nossos problemas hídricos a curto prazo, só Deus, mas o homem precisa fazer alguma coisa já. Nossos trabalhadores chegam em casa cansados no final do dia, não tem como tomar banho, as escolas estão todas fechando cedo, algumas nem funcionando por falta d'água. A indústria moveleira passando por maus momentos por causa da falta de água também, que atinge seus funcionários. Restaurantes comprando água cara para poder se manter abertos. Residências há vários dias sem água para poder, ao menos, usar o banheiro. Daqui a pouco vai chegar a desvalorização dos imóveis, abandono. Ninguém quer morar numa cidade que não tem água. Municipalização já. Prometeram até asfaltar de Ubá até Miragaia, em nome da Copasa. Pelo que eu sei e entendo, a Copasa mexe com água. E agora nem asfalto, nem água. Não é possível que meia dúzia de pessoas vai atrasar o desenvolvimento da nossa cidade. Quase todos os moradores de Ubá e nosso distrito querem a municipalização de água, esgoto e lixo. Posso garantir que a Copasa e o grupinho que não está interessado em ajudar em nada estão só esperando chover para tentar renovar o contrato e nos ferrar por mais 30 anos. Isso não pode acontecer. Municipalização já é a solução. Deixo um abraço a todos vocês, que Deus os ajude. Mais uma vez, municipalização da água, esgoto e lixo já. José Silva. Trata de uma mensagem do senhor prefeito S. Teixeira, encaminha para discussão e votação, projeto de lei que estabelece normas de proteção ao patrimônio cultural do município de Ubá e dá outras providências. Também mensagem do senhor prefeito S. Teixeira Filho, encaminhando para discussão e votação nessa casa, projeto de lei que autoriza o repasse de subvenção social à Sociedade Beneficente Anália Franco e à Sociedade Ubaense de Artes de Ofícios com recursos do FIA, Fundo para a Infância e Adolescência. Também projeto de lei, mensagem do senhor prefeito, encaminha para tramitação, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a promover o cancelamento e a baixa de débitos legalmente prescritos, inscritos em dívida ativa e da outras providências. Senhor presidente, temos a satisfação de convidar para a audiência pública que será realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com o objetivo de debater a atuação da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, nos municípios onde atua. Serão discutidos ainda os problemas enfrentados pelos usuários do serviço de abastecimento de água e a cobrança de tratamento de esgoto, onde o serviço não é prestado. Dia 19 de outubro, na Assembleia Legislativa. Vimos, por meio desse, solicitar empréstimo plenário para a realização de reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Será realizado no dia 24 de outubro, às 8 horas. Ana Paula Franzoni. Copasa, absurda a atuação dessa empresa em nossa cidade. Total falta de gestão, de respeito, de compromisso, de competência, de capacidade, de atuação, de ética, de responsabilidade social. Essa empresa incompetente e responsável deveria ser impedida de continuar a prestar serviço em nosso município. Ela explorou por mais de 30 anos a concessão de água de nossa cidade, sem investir em garantias para a preservação de nossas nascentes e manutenção da capacidade de água para abastecer nossas casas. Ela se instalou em nossa cidade com o objetivo de nos fornecer água tratada, recebendo para isso, mas, sobretudo, com a responsabilidade de cuidar de nossas reservas hídricas, de zelar por nossos mananciais, pelas nascentes, matas ciliares e reservatórios. No entanto, em contrapartida, ela vendeu a nosso povo um serviço descomprometido, onde atualmente o cidadão pagante não tem sequer um telefone no escritório local onde possa manifestar suas insatisfações. Hoje, após 7 dias sem receber uma gota de água em minha casa, na Avenida Governador Valadares, na cidade de Ubá, não pude mais me conter. Necessitava de manifestar diante de tamanho descomprometimento, que até poderia ser considerado como um ultraje, pois a situação agora, por aqui, já está sendo considerada calamitosa de saúde pública. Como cuidar da higiene básica dos dejetos? Então, nesse clima de total desrespeito, descaso, resolvi ligar para o número 115, indicado na conta de água, como número de atendimento ao cliente. Isso em Belo Horizonte. Fui atendido pela secretária eletrônica, que sugere um menu com números diversos, de acordo com o serviço pretendido. Diz que o número indicado para reclamar da falta de água. Porém, uma mensagem me comunicou que, devido ao grande número de chamadas no momento, não seria possível o atendimento. Após várias tentativas, percebi que, como reclamante, não seria atendida. Então, resolvi me apresentar como solicitante, pagante por novo serviço. Voltei a discar o 115. Porém, agora usando o dígito 3, como se estivesse solicitando uma ligação nova de água para uma nova residência. Fui prontamente atendida pela funcionária que ouviu minha solicitação de uma nova ligação de água.
Notou meu endereço, cidade, me orientou. Até que eu, cheia do blá blá blá, resolvi falar para ela a verdadeira intenção de minha ligação. É da incoerência da empresa no atendimento dos telefonemas e da prestação de serviços. Pois, se não tem água, como autorizar novas ligações? Disse a ela que a ligação estava sendo gravada para as medidas necessárias. Finalizou a ligação. E aí, acabou? Não. Estou relatando, divulgando esse acontecimento para mostrar a todos os descasos dessa empresa com a falta de água em nosso município. Recebemos um decreto municipal sobre o uso da água, ao qual devemos respeito, mas que não chega com uma punição por um crime que, na verdade, não cometemos. Nós, cidadãos, somos vítimas. Então, nosso questionamento nesse momento é: qual será a punição à verdadeira responsável, a Copasa? Que a Copasa, além do fornecimento de água, tem oferecido de contrapartida ao município em relação à preservação e manutenção de nossa bacia hidrográfica? Qual é a resposta, solução da Copasa ao município para resolver o problema da falta de água em Urbá? O que o município fará de fato para que se resolva o problema da falta de água na cidade? Precisamos de respostas urgentes do chefe do Executivo e do Legislativo Municipal. Sem água, nossa cidade adoece, apodrece, cheira mal, morre. Necessitamos urgentemente de água. Se a Copasa não nos atende, que seja destituída dessa competência, porque o ditado é velho, porém válido. Quem não tem competência, não se estabeleça. De Mário Belmonte. Senhores vereadores, receberam procurações com os milhares de vozes populares para diversas situações, fiscalizar, legislar e deliberar por diversas situações públicas deste município. Pois bem, pergunto o que os senhores têm feito realmente em relação à Copasa, pois essa empresa esteve nesta casa em 2015 com o doutor Frederico e com a presença de alguns senhores. O mesmo fez diversos anúncios que se tornaram inverídicos e sem procedência em relação ao problema hídrico ao longo desse tempo, e agora temos essa situação atual. Porque ninguém ou nenhum dos senhores tomaram atitudes, denunciaram, condenaram ou impediram essa incompetente empresa de permanecer aqui? Vamos fazer uma grande mobilização nessa cidade, como nunca foi e será vista. Também assina Mário Belmonte. Que nós temos, de acordo com a legislação vigente, formamos liberação de recursos financeiros destinados à garantia da execução de programas do Fundo Nacional de Saúde, de Desenvolvimento e Educação, conforme a base discriminada. São valores encaminhados para o FNDE de nossa cidade. A Prefeitura acusa o recebimento do requerimento 201 dos vereadores Edeir, Gilson e Joseli e solicita a prorrogação do prazo por mais 15 dias para a conclusão do levantamento das informações solicitadas. Em resposta ao requerimento 182/17, de autoria dos vereadores Darcy Pires, Gilson Fazola, Edeir, Joseli, a Prefeitura informa que as informações solicitadas estão disponíveis no Plano Municipal de Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. As informações técnicas sobre o serviço são de responsabilidade da empresa concessionária. A Prefeitura acusa o recebimento do requerimento 204 dos vereadores EDI, Pacheco, Gilson Fazola Filgueira e Joseli Anísio Pinto e solicita a prorrogação do prazo por mais 15 dias para a conclusão do levantamento das informações solicitadas. A Prefeitura acusa o recebimento dos ofícios 225, 436, 437, 440, 441, 443, 447, 448, 449, 453, 454, 455, 456, 457, 58, 61, 62, 466, 467, 468, 469 e 471, contém os requerimentos e indicações especificadas. Informa que os documentos foram encaminhados aos setores competentes. Com os cumprimentos do prefeito Éster Teixeira Filho, encaminhamos a Vossa Excelência para conhecimento, cópia dos vereadores e arquivos desta Câmara, cópia dos seguintes documentos. São as leis das comendas de arroz e do título de personalidade do Maestro do ano. Conselho Metropolitano de Juiz de Fora da Sociedade de São Vicente de Paulo tem a honra de convidá-la para a solenidade de posse do confrade Marcos Antônio Franco, sua diretoria e Conselho Fiscal, no dia 19 de novembro de 2017, domingo, às 9 horas, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, localizada na Praça do Rosário 41 Centro, nessa cidade. Sociedade de São Vicente de Paulo. Caravana Lula pelo Brasil desembarca em Minas Gerais. Caravana do PT com o ex-presidente começa dia 23 de outubro em Ipatinga,
com o roteiro, finalizando em Belo Horizonte no dia 30 de outubro. Com o objetivo de preparar o segurado para voltar ao trabalho em função compatível com seu potencial laborativo, cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social e INSS desenvolver o programa de reabilitação profissional preconizado na Lei 8.213/91, Lei Orgânica da Previdência Social. Dentro do programa da reabilitação profissional, existe a necessidade de promovermos a realização de palestras informativas direcionadas aos segurados. Porém, devido ao nosso espaço físico ser insuficiente, não temos como realizar tal procedimento na APS de Ubá. Desta forma, vimos, através desse, verificar a possibilidade de realizar a palestra informativa no auditório da Câmara, dia 28/11, de 9h30 às 11h30. Vem por meio deste convidar a participar conosco de uma reunião que acontecerá no dia 20 de outubro, às 15 horas, no Salão da PAI Ubá. Falaremos sobre a criação do Conselho da Pessoa com Deficiência em nossa cidade. Equipe APAI Ubá. Solicitamos a sessão do Salão da Câmara dos Vereadores para a realização da Conferência Municipal Coletiva para o Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, no dia 10 de novembro de 2017, de 8 às 12 horas. Tenho o prazer de comunicar que, a partir de nossos esforços junto ao presidente da República e o ministro Ricardo Barros, conseguimos viabilizar recursos financeiros para ampliar e qualificar o SAMU 192 para o município de Ubá, valor de R$ 222.180. Escola Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. A nossa escola atende alunos de 1º ao 5º ano, por isso, quando chega ao término do 5º ano, fazemos uma cerimônia de entrega e certificado de conclusão desta etapa de ensino fundamental. Como a escola não dispõe de espaço físico adequado e para que a solenidade seja feita de forma adequada, peço a Vossa Senhoria que ceda o espaço, o salão da Câmara dos Vereadores, no dia 15 de dezembro de 2017, das 18 às 21 horas. Adelina Maria da Silva Dutra. Só, senhor presidente. Então, com base no artigo 45, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Ubá e no artigo 68, parágrafo 2º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, fica, a partir deste instante, constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de apurar a crise hídrica em nossa cidade, solicitada por intermédio do requerimento número 200, que foi lido no protocolo dessa sessão, sendo composta pelos primeiros signatários do mesmo, quais sejam os vereadores Edeir Pacheco da Costa, Pastor Darcy Pires da Silva, José Roberto Reis Filgueiras, Jane Cristina Lacerda Pinto e Antero Gomes de Aguiar. Esses é que vão compor a nossa comissão. E mais os demais vereadores, que já foi lido aqui, todos os vereadores assinaram. Então, essa comissão terá um prazo de 120 dias, prorrogável até a metade do período, mediante autorização plenária para a conclusão dos trabalhos. Então, nesse instante, nós vamos suspender a reunião aqui por até meia hora. Senhoras e senhores, a comunidade ubaense, mais uma vez, está sofrendo os efeitos de uma grave crise hídrica. E, por se tratar de falta d'água, um produto essencial para a vida, os ânimos já começam a se exaltar em alguns pontos da cidade, porque as pessoas não estão vislumbrando uma solução definitiva para o problema. É certo que temos que cobrar ações e aspirar por soluções, mas devemos fazê-lo no limite da lei e da ordem. Nesse sentido, autoridades constituídas dos 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, e com a participação imprescindível e valiosa do Ministério Público, estão se empenhando para avaliar o problema que estamos enfrentando e obter respostas e soluções para apresentar à comunidade. Posso adiantar que já há uma reunião agendada para a próxima segunda-feira, dia 30, às 14 horas, no Fórum de Ubá,
com as autoridades mencionadas e para a qual estamos contando com a presença da presidente da Copasa. É certo que representantes da comunidade poderão prestigiar a reunião. Em sendo essa reunião da Câmara uma sessão ordinária, o regimento interno do Legislativo impede a discussão do tema, eis que ainda não há uma proposição formal em tramitação sobre o assunto. Contudo, estando presentes muitos cidadãos e diversas autoridades, consideramos que não podemos perder a oportunidade de abrir um espaço para uma exposição preliminar sobre o tema. Por isso, vamos interromper a reunião da Câmara por pelo menos 30 minutos, até 30 minutos, para ouvirmos a opinião de representantes das partes aqui presentes. Antes, agora, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os senhores e senhoras, especialmente ao público que nos abrilhanta nessa reunião e a quem se dirigem os nossos trabalhos nessa casa. A presença de todos os senhores e senhoras às reuniões da Câmara constitui incentivo para que nos esforcemos cada dia mais em prol de nossa comunidade. Então, quero dar boas-vindas também às dignas autoridades que nos honram com suas presenças e convidá-las para tomar assento ao lado da mesa diretora. Dr. Nilo Marques Martins Júnior, juiz de direito da Vara Criminal, da Infância e da Juventude. Prefeito Edson Teixeira Filho e o vice-prefeito Vinícius Amor de Lacerda. Os promotores de justiça, Dr. Gleison Pereira da Fonseca, doutora Tereza Raquel Dávila Riane Lana, representantes do Ministério Público, nossa comarca. Tenente-Coronel Lúcio Mauro, comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar. E a doutora Paula Dantas, defensora pública da comarca de Ubá. Então, boa noite, né, às autoridades. Então, vamos passar a palavra aqui para o doutor Gleison, né, que é o nosso promotor de justiça. Oi, senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento informalmente a presidente da Câmara Municipal, o senhor prefeito, vice-prefeito, também os seus nobres vereadores que nos acolhem nessa noite, também ao doutor Nilo, minha cara colega, a doutora Tereza Raquel, comandante Campos, que sempre nos dá, através da Polícia Militar, a segurança necessária. Cumprimento ainda as autoridades presentes, a população de forma geral. Meu nome é Gleison Fonseca, eu sou promotor de justiça, e na qualidade de plantonista na sexta-feira, eu, atendendo ao pedido da população, inicialmente do Pires da Luz, com o apoio imprescindível da Polícia Militar, nós nos reunimos nas dependências do Fórum pela manhã, e lá, com a presença de alguns, está ali o Michael, né, mas alguns outros representantes lá da comunidade, que representam também o movimento Bar Sem Água, se não me engano, nós fizemos uma abordagem preliminar e eu ouvi dos manifestantes naquela ocasião a sua preocupação e até indignação com relação ao precário abastecimento de água aqui na nossa cidade.
É um assunto que diz respeito, obviamente, não apenas ao Pires da Luz, acredito que seja uma questão que aflige a todos nós, de uma forma geral, e ouvi deles as reclamações, as ponderações, que dizem respeito não só à própria falta de água, como a irregularidade do rodízio que é feito, e algumas questões de ordem que não nos diz respeito, que é a questão política, diz respeito aos senhores vereadores e prefeitos, e eu me comprometi a eles de estar aqui hoje, foi uma sugestão, né, que partiu deles, né, queria fazer uma manifestação aqui hoje, e eu me prontifiquei, então, a estar com eles, embora essa questão específica não seja da minha atribuição lá no Ministério Público, a questão do meio ambiente ela está a cargo da doutora Thaís Lamin, e a questão do patrimônio público e consumidor a cargo da doutora Tereza Raquel. Me comprometi também, e cumpri, felizmente, a interceder, fazer contato com o comandante Campos, ainda com o prefeito, que eu fiz naquele mesmo dia, e com a colega Tereza Raquel, para que pudesse estar aqui hoje, caso quisessem, né, para que a gente pudesse, então, trazer a público, no ambiente correto, essas questões. Finalmente, eu fiz um apelo aos manifestantes que, embora eu julgue que o pleito é legítimo, uma vez que a água é imprescindível, mas da forma como estava sendo oportunizado naquele momento a manifestação, com o fechamento de uma via pública, não era a maneira adequada. Então, eu os recomendei que, naquele instante, cessassem o movimento. Isso foi na sexta-feira, pela manhã, até por volta de meio-dia. Tomei conhecimento que, posteriormente, em outro ponto, pelo menos, teve também mais uma paralisação. E eu entendo, enquanto cidadão, obviamente, essas manifestações, elas, no que se refere à questão do desabastecimento de água, ela é uma questão justa, mas ela deve seguir o ordenamento jurídico, que não permite o fechamento de via pública. Até mencionei aos que estavam lá a questão, por exemplo, de uma passagem de uma ambulância ou de um carro particular que estivesse levando alguém que possa ser prejudicado, e que, no fundo, a própria população que estaria impedida daquele acesso seria tão prejudicada ou mais do que aquelas pessoas que estão sem água. A forma é legítima, a manifestação, mas ela não pode passar da questão legal. E, naquele dia, então, nós conversamos, e, posteriormente, após fazer os contatos, então, conversei também com a minha colega, a doutora Thaís, e, em virtude daquele pontapé inicial que foi dado através da manifestação, porque, senhores, eu acredito que a manifestação popular ela é legítima. Nós necessitamos de que as pessoas se manifestem positiva ou negativamente em relação aos pontos, mas tudo de uma forma legal e ordeira. Foi nesse sentido que eu orientei os senhores que estavam lá. E hoje, né, os senhores falaram que haveria um número grande. A Polícia Militar, então, providenciou a logística para que pudesse, né, nos garantir a segurança de todos. Felizmente, não foi necessário, né, comandante, dessa forma. Mas o certo é o seguinte, nós queríamos inicialmente agradecer à Câmara, não apenas por estar recebendo a população, como nós também, mas especialmente pelo fato de que hoje, nessa sessão ordinária, onde não há espaço regimentalmente, pela lei, para essa colocação da Copasa, a presidente suspendeu a sessão por 30 minutos, e nesses 30 minutos é o espaço que nós vamos ter rapidamente para debater, e eu gostaria de trazer para o senhor algumas questões. A questão da instalação da CPI, se vai ter, né, isso é uma questão política. Essa questão ela não diz respeito a mim, não diz respeito à doutora Tereza, nem ao doutor Nilo. Essa questão é a questão de foro íntimo da Câmara dos Vereadores, que inclusive já foi, parece que até por unanimidade, né? Foi isso? Ou quase, né? Por maioria já foi instalado. Então, essa é uma questão que diz respeito à Câmara. O que eu vim trazer aos senhores aqui são alguns, apoiado pelos meus colegas, são alguns pontos jurídicos, e essa sim é a nossa área, com relação ao atendimento dessa questão do abastecimento devido de água pela empresa que se comprometeu a isso. Nesse sentido, nós tivemos hoje à tarde, lá no fórum, uma reunião que contou com a presença minha, da doutora Tereza Raquel, do Edeir, da Rosângela, do prefeito, do senhor Edson, do Vinícius também, do doutor Nilo, da doutora Paula, né, defensora, aliás, eu tenho um cumprimento, desculpa, doutor, defensoria também aqui, e outras pessoas. E lá nessa reunião, nós
conversamos sobre os aspectos jurídicos, que é o que nos compete, dessa questão da Copasa. E, em virtude do ordenamento jurídico, do que determina a legislação, e, inclusive, com a coincidência dessa sessão ordinária aqui da Câmara Municipal, que não permite esse espaço, nós deliberamos, e a doutora Tereza Raquel já fez um pedido nesse sentido, para que nós realizemos, na próxima segunda-feira, às 14 horas, lá no fórum, uma audiência pública para debatermos, não apenas na questão do anseio popular, mas é uma audiência pública que atenda aos interesses da lei, da legislação, do que a doutora Tereza vai falar em breve. Por quê? O Ministério Público, já há algum tempo, parece desde 2015, se não me engano, 2015, entrou com a ação civil pública em relação a essa questão hídrica. Essa ação ela já contou com decisões do Judiciário, da pessoa do doutor Tiago, e, inclusive, com o deferimento de uma medida liminar, que deve ser cumprida pela Copasa, sob pena de, ela não cumprindo, ela está incidindo em multa que já foi fixada. Na verdade, ela, por não estar cumprindo, ela já está sofrendo essa penalidade da multa. E eu comentando lá na reunião na sexta-feira, alguns falaram, mas não adianta, porque a gente precisa de água. Mas é o seguinte, nós temos as limitações, nós temos que seguir o ordenamento jurídico. Obviamente que a Justiça, ou o Ministério Público, nós não podemos contratar uma empresa, ou não podemos determinar a forma que seja necessária, né? Mesmo porque eu não entendo nada de água, né? Se furar poço resolve, se causa dano ou não, se vai buscar, de onde vai buscar, isso eu não entendo. Isso aí é por conta dos técnicos. Agora, o que é que nós entendemos é da questão jurídica. E nesse aspecto, então, nós marcamos para a próxima segunda-feira, às 14 horas, e a doutora Tereza Raquel já fez um pedido hoje, e já foi deferido pelo doutor Tiago, não para o convite, mas com a intimação da presidência da Copasa para estar nessa reunião na próxima segunda-feira, às 14 horas. Porque lá, sim, é uma reunião específica, uma audiência pública específica para essa finalidade. Todos os senhores, né, através do representante de uma forma ordeira, poderão narrar as experiências negativas que, infelizmente, estão tendo, embora eu comentei até com a Tininha veio brincando comigo, porque está faltando água ali. Olha, do problema, todos nós sabemos. Né? Eu acho que não há ninguém aqui que discorde que o abastecimento hoje ele não está contento. Agora, é necessário que a gente busque as formas jurídicas para isso. Então, a reunião nós fizemos na sala do doutor Nilo hoje à tarde, contou com a presença dessas autoridades que eu mencionei aos senhores. Então, o caminho jurídico que nós pretendemos buscar é exatamente através da questão contratual que existe hoje com a Copasa. As demais questões que parece-me que em grupo circulam, que diz respeito a isso, a opinião de um de outro, as questões políticas, essa nós vamos nos abster, isso é coisa para ser discutida aqui nessa casa legislativa, ou com o senhor prefeito. Nas questões políticas, nós não interferimos absolutamente nada. A nossa preocupação é pura e estritamente jurídica dentro dos limites legais. E não quer dizer também que, se um tiver uma posição a favor ou contra alguém esteja errado. Acho que não. O interesse tem que ter sempre público. Não é? Então, independente de ser uma empresa ou ser outra, o que eu gostaria de ter, e acredito que todo um dos senhores, é um serviço que atendesse às necessidades para a qual for contratada. Se essa empresa é a Copasa, se essa empresa não é a Copasa, a mim não diz respeito. O que eu preciso é da água. Acredito que todos os senhores também. Mas, como eu disse, essa é uma decisão estritamente política, a cargo, a CPI agora por conta aqui da Casa Legislativa, e a questão política por conta do senhor prefeito, né, e da sua equipe lá. Então, nessas questões, a gente não se miscui. Eu acredito que seja, senhora presidente, quero acreditar que seja até desnecessário, nesse momento, nós ouvirmos os anseios da população, porque alguém tem algum assunto aí diferente de água? Não. Queremos a solução. Exatamente. Então, eu mencionei lá fora, conversando lá fora, o seguinte, que a solução, ela passa por alguns caminhos. O que é que nós podemos tentar agilizar, tentar resolver, que, aliás, que é a nossa obrigação, é a solução jurídica. Essa
eu estou aqui prestando conta aos senhores, né, doutora Tereza Raquel, o doutor Nilo também. Agora, as questões, a outra via de solução, que é a via política, como eu já disse algumas vezes, essa não depende de nós, depende dos vereadores e também do senhor prefeito. Então, para que a gente abrevie e não atrapalhe o rito próprio da sessão legislativa de hoje, da sessão ordinária, que é de hoje, eu gostaria de convidar os senhores para que, na próxima segunda-feira, às 14 horas, também os órgãos da imprensa, os representantes de bairro, os líderes dos movimentos e toda a população, de uma forma ordeira, dentro da capacidade que o nosso salão do júri, 120 pessoas, dentro da capacidade que o nosso salão do júri permite, nós vamos ter, sim, lá uma audiência pública. E nessa audiência, com a presença da doutora Thaís, que é quem eu estou representando nesse momento, mas que é a promotora titular do meio ambiente, porque há uma questão aí relacionada à questão sanitária, de esgoto, que diz respeito ao meio ambiente. Tá certo? Ah, exatamente, isso. E também o representante da Copasa, que deve ser intimado, suponho que amanhã, já porque a decisão foi tomada agora no fim da tarde, pelo doutor Tiago, essa intimação para que compareça. Tá certo? Eu vou passar a doutora Tereza Raquel, ela vai, né, dentro da atribuição dela, obviamente, dar aos senhores as informações que os senhores necessitam. Aguardo os senhores, então, portanto, na próxima segunda-feira, às 14 horas, lá no fórum, até 120 pessoas. Muito obrigado. Um minuto, por favor. Eu só gostaria que falasse, deixasse as autoridades primeiro falar, porque aqui nós estamos abrindo uma exceção, suspendemos a reunião, né? E nessa reunião, lá no fórum, na segunda-feira, terá a palavra de todo mundo que quiser falar. É uma audiência pública. Aqui me permite? Deixa eu explicar aos senhores. Nós seguimos o ordenamento jurídico, nós seguimos o que determina a lei. Hoje, nós não havíamos marcado aqui hoje essa sessão para debater isso. Hoje há uma sessão ordinária, inclusive com matérias como essa que os senhores acabaram de ver que já foi da CPI, que precisaria, como outros precisam, ser votadas hoje. Então, hoje não é o dia de nós manifestarmos. Tá certo? Agora, lá na segunda-feira, marcou segunda-feira para dar tempo hábil da Copasa chegar a intimação de se programar para vir. Agora, na segunda-feira, às 14 horas, lá será uma audiência pública. Lá o senhor e todos os senhores que queiram falar vão ter voz. Agora, obviamente que é desnecessário a gente ser repetitivo nas questões, não é? Porque senão a audiência pública ela não vai surtir o efeito que nós precisamos. Tá certo? Então, essa questão da limitação não é por conta de um ou de outro, ou da presidente, não, é porque o regimento interno manda dessa forma. No início, eu já até parabenizei a presidência por ter nos oportunizado, porque senão, sem suspender a sessão, nem isso nós poderíamos estar manifestando aqui. Tá certo? Segunda-feira, às 14 horas, é o espaço necessário. Gente, só um minutinho, por gentileza. A moça aqui atrás, ela questionou o horário. Questionou o horário. Nós temos uma questão técnica também, porque isso vai ser registrado em ata, já existe uma ação civil pública contra a Copasa. Essa discussão que nós temos que ter é realmente direto com a Copasa, por isso que a gente está intimando a presidente da Copasa para essa reunião. Tá? E tem que ser antes das 18 horas, dentro do horário forense, justamente para quê? Para a gente constar em uma ata, e amanhã a gente tem um documento que a gente pode executar a Copasa. A nossa preocupação é a mesma que vocês. Eu também estou uma semana sem água na minha casa. Igual o doutor Cleiton falou. A água é um problema de todo mundo. Só que a gente quer justamente ter um instrumento jurídico para amanhã a gente poder executar essas multas que a gente está fixando e transformá-las de alguma forma efetiva na busca de água para a comunidade. A gente quer realmente resolver isso de uma forma jurídica, mas tem que ser dentro do horário forense. Porque senão amanhã a pessoa argui lá, não, mas isso foi feito às 19 horas, está fora do horário e tecnicamente está errado.
Então, a gente está observando todas essas questões, é crítica a situação para todos nós. Não, mas é aí que está. Concordo. Ô, gente, vamos. A questão é justamente essa. Segunda-feira nós vamos estar lá para questionar essas coisas. Não adianta vocês agora questionar-nos, tá? Porque a gente não está a par das coisas. Então, segunda-feira, a gente está convidando as lideranças, tá? Para a gente sentar e ter uma conversa com quem de direito. Com quem de direito. Não adianta a gente, igual o doutor Cleiton falou aqui agora, a gente querer discutir o contrato agora, querer discutir como é que vai ser a distribuição de água com a Copasa. A mesma coisa, o mesmo sentimento que vocês têm, eu também tenho. Ou seja, a Copasa coloca lá uma distribuição de água segunda, quarta e sexta e não está cumprindo. A gente se prepara e a água não vem. Não é? Então a gente está vivendo a mesma angústia de vocês. E a gente marcou essa audiência para segunda-feira para dar tempo para ela vir. E, tecnicamente, ela pode até ser penalizada por crime de desobediência por não ter vindo. Então, a gente está usando todos os instrumentos que a gente tem para tentar resolver essa questão angustiante para todos nós. Todos nós. Não, eu entendo. Mas a gente quer justamente isso, minha querida. Espera aí, a gente quer justamente isso. Nós estamos querendo discutir. Tonilo, só um pouquinho. Se o senhor quiser, né, nomear 3 pessoas para falarem, nós podemos. Mas não, porque senão nós não vamos conseguir fazer a nossa reunião. Se a gente for falar individualmente, é complicado. Complicado. O que eu estou falando, nós vamos discutir, já existe uma multa imposta, nós vamos ver o que a gente consegue converter essa multa em ações para vocês. Segunda-feira nós estamos lá para discutir isso, é urgente. Nós sabemos que é urgente, é por isso que a gente está... Não, gente, o que vocês têm que entender é que não adianta discutir isso aqui agora, a Copasa não está aqui. Não pode dar palavra, não. Eu entendo. Não, eu entendo. Nós todos aqui entendemos. Nós vamos encerrar, né? Bom, a doutora Tereza Raquel quer manifestar, por gentileza. Boa noite. Eu estou acompanhando o caso juridicamente desde final de 2014, quando a gente começou com a primeira crise hídrica séria. Em razão dela, eu ajuizei em fevereiro, 31 de janeiro, salvo engano, de 2015, a ação civil pública. E com os argumentos colocados na ação, a gente conseguiu a liminar do doutor Tiago. Essa liminar tem, com comprovação, sido descumprida pela Copasa. E, em razão disso, a gente conseguiu a fazer uma reunião hoje, intimar a Copasa para a reunião da segunda-feira, e eu preciso realmente de embasamento fático, ou seja, prova, para poder ter mais elementos quanto à Copasa. Um momento, por favor. Eu preciso que vocês se organizem de hoje até a segunda-feira que vem. Eu já tenho muita coisa lá. Muitas pessoas estão fazendo a representação.
Se vocês quiserem só falar, a gente não precisa estar aqui. Eu gostaria que vocês me dessem a oportunidade de eu me manifestar. Se vocês discordarem, é o direito de vocês, mas deixam eu falar, depois vocês vão falar. Vocês têm o meu gabinete para falar comigo durante toda a semana. É isso que eu quero mencionar a vocês. Façam agora, antes de ir embora, ali fora, na rua, amanhã na minha promotoria, a relação dos dias que vocês estão sem água, desde quando, o nome da rua e o identificador da Copasa. Porque eu preciso disso, porque a cada fornecedor que está há mais de 72 horas sem água, é mais uma incidência de multa. É mais um dinheiro que a gente pode pegar da Copasa para investir no próprio fornecimento de água aqui. Agora, é necessário esclarecer para vocês que tem dois assuntos diferentes dentro da crise hídrica. O primeiro é o aspecto jurídico do não fornecimento adequado da água. Sobre esse aspecto, eu, doutor Gleison, doutora Paula e doutor Nilo podemos manifestar. O outro aspecto, e que parece que o que vocês querem discutir no momento, é sobre a decisão política de quem vai fornecer a água. Se vai ser serviço autônomo, se vai ser a Copasa, se vai ser outra empresa. É uma decisão que vocês podem subsidiar o prefeito a tomar, é uma decisão que quem vai tomar é o prefeito, que é representante do povo, e aí cabe toda manifestação para mostrar ao prefeito o que vocês querem. Mas isso é a ele, ao poder público, aos vereadores, representantes do Legislativo, e ao prefeito, que é o representante do Executivo. Quem toma a decisão política é ele, embasado na vontade do povo. Agora, não cabe aqui a gente analisar a questão jurídica sobre a quem eles vão contratar. Isso é uma decisão política. Então, são duas situações distintas. A questão jurídica, a quem cabe vocês parlamentar conosco da área jurídica, e a questão política. Eu acho que hoje, no momento da crise, para a água para amanhã, para depois da manhã, nós temos que preocupar com o fornecimento da água. Resolveu a crise, daqui 10 dias, 15 dias está resolvido, vamos debater o aspecto político de quem nós vamos contratar para o próximo ano, para os próximos 30 anos, para os próximos 10 anos. Mas a gente não pode misturar os dois aspectos sob pena da gente não conseguir a água de amanhã, a água da semana que vem. Então, eu acho que nós temos que ter essa serenidade no momento, que eu sei que é difícil, e não pensem que vocês passam aí sozinhos, não. Todos nós moramos em Ubá. A minha família mora em Ubá, eu tenho criança pequena, eu sofro com a falta de água. Não pensem que nós não sofremos. Nós sofremos assim como vocês. Agora, eu peço serenidade para a gente resolver essa questão junto. Senhores, queria só um minutinho de atenção. Enquanto cidadão, eu estou sentado aí com os senhores e padeço também da falta d'água, todos nós. Mas, vou voltar a repetir, como bem disse a doutora Tereza, são duas questões. A questão jurídica, eu, a doutora Paula, a doutora Tereza Raquel, o doutor Nilo, nós estamos aqui para tentar resolver, e o prazo ele não pode ser antes de segunda-feira, não é porque nós não queremos, não. Porque, como o doutor Nilo falou, se nós não tivermos o prazo hábil da intimação chegar, para que nós vamos perder tempo. Não adianta marcar para amanhã, porque ela não virá e não resolveu nada. Essa questão, nós estamos falando da questão jurídica.
Da questão da assinatura do contrato, qual que é a empresa, isso não nos diz respeito. Tá certo? Não, então, veja bem. Só um minutinho. O contrato foi legal e ele for assinado hoje, ele pode ser anulado. Então, vocês podem ficar tranquilos, se ele for ilegal, anulado ou não anulado, assinado ou não assinado, ele vai ser anulado. Se ele for ilegal, não quer dizer que ele for assinado, imediatamente ele vai ser anulado. Não. Se houver afronta à lei, ele pode ser anulado. Então, senhores, é o seguinte, eu peço aos senhores um pouco de serenidade, porque a presidente nos concedeu 30 minutos e eu estou explicando aos senhores, nós estamos explicando aos senhores a questão jurídica. E nós estamos interrompendo, suspendendo a sessão ordinária, que nós não estávamos, os senhores não estavam marcados para poder falar hoje. Caso os senhores queiram comparecer na próxima segunda-feira, às 14 horas, senhor Michael, caso o senhor e os demais queiram comparecer, lá será audiência pública para tratar especificamente dessa questão jurídica dos aspectos do desabastecimento de água. Ô, gente, só um minutinho aqui, ó. Pode falar. Acabei de questionar o prefeito aqui agora, tá? Só para dar uma tranquilidade para vocês. Com certeza, tá? Já que a questão é a data de assinatura de contrato, com certeza, antes do dia 30, nenhum contrato vai ser assinado com a Copasa. Então, já é uma questão que a gente pode ter tranquilidade. Tá? O mais importante, tá? E a gente não pode, primeiro, a gente gosta de ser respeitado, então a gente tem que aprender a respeitar. Eu aprendi a respeitar para ser respeitado. Existe um regulamento da casa que a gente não pode discutir isso hoje aqui, porque é uma sessão ordinária. Tá? Então eu peço a vocês a compreensão para isso. Segundo, já tem a reunião marcada para o dia 30. Você é o... Michael. Michael, pega as lideranças, como a doutora Tereza falou, reúna com as lideranças, faça um rol, tá? de reclamações, de pontos a serem discutidos. Não, justamente, reúne isso, sintetiza isso, porque segunda-feira você com as lideranças vão poder se manifestar. Por isso que a reunião vai começar 2 horas, vai começar 2 horas, não tem hora para acabar. Isso aqui é importante. Justamente, no horário hábil, que a gente vai começar e nós vamos discutir. O que eu peço a vocês, que o doutor Gleice está falando, a doutora Tereza Raquel também, e eu representando as autoridades da área jurídica, é que a gente tem que entender que são 2 discussões distintas. A jurídica, que é a relação Copasa, fornecimento de água, e a política. Então, eu peço a vocês, para segunda-feira, quem puder, tá, ir ao fórum, no salão do fórum, nós vamos estar lá com a representante da Copasa, que é a mais importante. É ela que é importante para essa discussão toda. Que a gente vai ficar aqui discutindo a noite inteira e não vai ter ninguém para falar assim, não, amanhã vai ter água. Não é? Então, eu conto com a presença de vocês na segunda-feira lá, às 14 horas, para a gente começar a discutir sobre a questão da crise hídrica. Tá? Eu peço a cooperação de vocês, conto com vocês lá, para ajudar a gente. Sim, nós vamos discutir isso tudo lá segunda-feira. Tá? Sim. Não, só que é segunda-feira que nós vamos discutir isso. Tá? Segunda-feira. Combinado? Senhores, então é o seguinte. Então, senhores... Não, deixa eu esclarecer, doutor. Deixa eu esclarecer. A CPI, ela não precisa de votação, ela já foi instalada a CPI. Ela já foi aprovada. CPI já foi aprovada. Já foi assinada por todos, já está aprovada. Não, tá vendo? Vai ser simples.
Com certeza, com certeza, com certeza. Isso tudo podemos discutir na segunda-feira. Bom, senhores, é o seguinte. Senhores e senhoras, eu acredito que a mobilização que todos os senhores fizeram em virtude desse precário fornecimento de água, ele já surtiu o efeito de início das discussões, vê-se que a CPI já foi instaurada, né? E no aspecto jurídico também, eu, a doutora Tereza, doutor Nilo, doutora Paula, estamos fazendo hora extra até agora, né? Talvez o senhor já tenha acabado, nós estamos aqui para poder fazer. Então, eu agradeço, senhora presidente, eu agradeço, então, em nome do doutor Nilo, da doutora Tereza Raquel, da doutora Paula, eu agradeço a oportunidade que nós tivemos de tentar esclarecer, agradeço ainda a todos da Câmara pela oportunidade da suspensão da sessão ordinária para que pudéssemos discutir esse assunto. E na questão que diz respeito à audiência pública dos aspectos jurídicos, os senhores estão sabendo, então, é na próxima segunda-feira, às 14 horas. Esperamos, e foi intimada para isso a presidente da Copasa, vamos contar também com a presença da doutora Thaís Lamin, que é a promotora do meio ambiente, lá na próxima segunda-feira, às 14 horas. Tendo em vista que a nossa participação no aspecto jurídico já se encerrou, então eu peço aos senhores a licença, nós vamos retirar, então, e a Câmara, então, vai continuar com os trabalhos ordinários relativos à sessão ordinária, tá certo? Muito obrigado aos senhores, tá bom? Muito obrigado, boa noite. A gente agradece, né, a presença de todos e precisamos continuar a nossa reunião, né, dentro da normalidade, dentro do respeito, para que a gente termine a nossa reunião, que estamos agora já na sessão ordinária. Agradeço a presença das autoridades aqui que contribuiu muito.
Som. Posso falar? Silêncio. Isso. Vamos passar para a leitura de pareceres. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Mais Redação som. Final. Com referência ao projeto de lei complementar 07/17, que altera a redação do parágrafo único do artigo 1º do artigo 7º da Lei Complementar Municipal 182, de 14 de dezembro de 2015. Assinam o parecer os membros da comissão. Vereador Gilson Fazola Filgueiras, presidente. Vereadora Tério Gomes de Aguiar, membro titular. E vereador Pastor Darcy Pires da Silva, membro titular. Vamos passar para a apresentação das proposições dos senhores vereadores. Vereador Antero Gomes de Aguiar. Com indicação, o prefeito solicita a poda de árvores em todas as ruas do bairro Santo Eduíges, especialmente da rua Eupídia da Silva Fagundes, a pedido dos moradores. Indicação solicita a colocação de 2 tampas de bueiros na rua Geraldo Campos, bairro São Domingos, especificamente em frente aos números 249 e 387, a pedido dos moradores. Requerimento solicita o calçamento do logradouro que interliga as ruas Eupídia da Silva Fagundes, do bairro Santo Eduíges, até a Avenida Senador Levin do Coelho, bairro Antonina Coelho, no trecho próximo ao Fórum da Justiça Estadual da Comarca de Ubá, a pedido dos moradores. Vereador Antero Gomes de Aguiar. Vereador Darcy Pires da Silva. Pastor Darcy. Um requerimento solicita a construção de um redutor de velocidade na Avenida Olegário Maciel, bairro Industrial, especificamente em frente ao portão do Campo Industrial e Sacola Silva, a pedido dos jogadores do Industrial Futebol Clube. Presente solicitação reitera parcialmente indicação 170 de autoria dos edis Edeir, Gilson e Joseli. Também a moção de congratulações e aplausos dirigida ao senhor Arthur Pires Camargo Júnior, professor da Escola Estadual, professor Francisco Tidoro da Costa, pela conquista do primeiro lugar com o projeto As Tecnologias de Informação e Comunicação nos anos iniciais do ensino fundamental, EAD, para crianças, do Prêmio Professores do Brasil, da etapa do Estado de Minas Gerais. Vereador Pastor Darcy. Vereador José Roberto Reis Filgueiras. Indicação solicita a construção de um redutor de velocidade na rua Amadeu José Esquiavon, no bairro Esquiavon, especificamente em frente à residência de número 123, a pedido dos moradores. Requerimento solicita a construção de 2 redutores de velocidade na rua Francisco Teixeira de Abreu, bairro Palmeiras, especificamente sendo um em frente ao número 56 e outro ao número 315, a pedido dos moradores. Presente solicitação reitera parcialmente indicação 288/17, que autoriza os vereadores Edeir, Gilson, Joseli e Darcy. Vereador José Roberto Reis Filgueiras. Vereador Joseli Anísio Pinto. Joseli de Ubari. Indicação solicita a limpeza de todos os logadores do bairro Laranjal, uma vez que o bairro está legalizado junto à Prefeitura, a pedido dos moradores e do vereador suplente Ademir do Tanquinho. Indicação solicita ao prefeito a recomposição do calçamento de todos os logadores do bairro Laranjal, a pedido dos moradores e do vereador suplente Ademir do Tanquinho. Indicação solicita a recomposição do calçamento das ruas Pio XII, João Paulo I e João Paulo II, todos do bairro João Teixeira, a pedido dos moradores e do vereador suplente Ademir do Tanquinho. Vereador Joseli Anísio Pinto. Vereadores Edeir Pacheco da Costa, Gilson Fazola Filgueiras e Joseli Anísio Pinto. Eu indicação, senhora presidente, que os vereadores que abaixo assinam requerem a forma de mental e após a devida aprovação plenária, o envio de correspondência ao seu prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho, por meio do setor municipal competente, que realiza a reforma das grades de 2 bueiros localizados nas proximidades do número 73, da rua José Costa Marques, a pedido dos moradores. E uma outra também solicitando a correspondência, o envio de correspondência ao seu prefeito, solicitando
que realiza o asfaltamento da rua Afonso Ivo de Felipe, localizados no bairro Santa Cruz e Peluso, a pedido dos moradores. E a presente solicitação reitera a indicação 475-17, de autoria do vereador Antero Gomes de Aguiar. Um outro requerimento solicitando também o envio de correspondência ao senhor prefeito, que, por meio do setor municipal competente, realiza a instalação de um poste com luminária no final da rua José Marcelo da Rocha, bairro Palmeiras, a pedido dos moradores. Um outro requerimento também solicitando o envio de correspondência ao prefeito Edson Teixeira Filho, que, por meio do setor municipal competente, realize o calçamento da rua Leni Giseline de Andrade, bairro Industrial, a pedido dos moradores. A presente solicitação reitera a indicação 469-17 do edil Luiz Carlos Teixeira Ribeiro. E um outro requerimento solicitando o envio de correspondência à senhora Maria José, representante da empresa Horizonte Service, em Ubá, para convidá-la a participar de uma reunião ordinária nessa Casa Legislativa, previamente agendada junto à diretoria, para discorrer sobre os contratos celebrados entre a Prefeitura de Ubá e a Horizonte Service e outros assuntos correlatos de grande interesse para a população baense. Muito obrigado, senhor presidente. Uma moção de aplauso do vereador EDI. Trata de uma moção de congratulações e aplauso à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, através do comando da 35ª Companhia da PMMG, e de forma especial a todos os policiais militares que atuaram diretamente na ação que culminou com a identificação e indiciamento de uma dezena de elementos que, de acordo com o boletim de ocorrência, integravam uma quadrilha de tráfico ilícito de drogas na região central de nossa cidade. Assina a vereadora EDI Pacheco da Costa. Vamos colocar agora em discussão e votação as proposições dos senhores vereadores. Algum vereador deseja destacar alguma proposição para sua discussão e votação em separado? Então, vamos colocar em votação englobada as proposições. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram, os que discordarem, que se manifestem. Aprovadas por unanimidade. Ordem do dia para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 30 de outubro de 2017. Eu gostaria de ouvir o plenário, se a gente pode fazer uma reunião extraordinária após a nossa reunião ordinária, na segunda-feira. O plenário está de acordo? Então, reunião também extraordinária no dia 30 de outubro. Projeto de Lei Complementar 07/2017. Algum vereador deseja a palavra pela ordem? Presidente, hoje não foi lido o parecer da contratação dos cuidadores? Já foi lido. Foi lido. Esse projeto que vai ser está em pauta para ser votado na próxima reunião ordinária. É porque eu não percebi. Algum vereador deseja a palavra pela ordem? Palavra, vereador. Pastor Darcy. Senhor presidente, companheiros, público presente, imprensa, eu quero chamar a atenção, senhora presidente, de uma observação nessa moção de congratulações e aplausos 053, de minha autoria, ao professor Arthur Pires Camargo Júnior. Menino criado em Tocantins, e se dedicou à educação e foi a disputa de o primeiro lugar no Brasil. Ele trouxe o título como realmente o melhor professor do Brasil. Então, Arthur Pires de Camargo Júnior é professor aqui na Escola Estadual, professor Francisco Altidório Costa, que realmente tem se dedicado de uma tal maneira que as crianças o têm como realmente um pai, um conselheiro, ombro amigo. Isso tem feito a diferença na carreira profissional do professor Arthur Pires de Camargo Júnior. Não o conheço, mas quando eu vi essa
classificação dele me chamou muita atenção, tá? Porque realmente a educação está precisando de professores e professoras deste nível, né? Para que realmente as crianças possam estudar com prazer, com alegria. E o professor Arthur está fazendo essa diferença. O momento é difícil, nós sabemos que tem alunos agressores, agredem professores e daí por diante, né? Mas esse aqui, se for necessário, eles carregam ele no colo. Não tem agressão, não tem maldade contra ele, porque ele é amigo do aluno, amigo da educação, e a escola realmente se sente feliz por ter um professor que conseguiu galgar esse primeiro lugar no concurso lá em São Paulo. Então, ao nosso professor Arthur Pires, de Camargo Júnior, nossos parabéns, e que essa moção, assim sancionada pelo excelentíssimo senhor prefeito, possa chegar nas mãos dele, porque ele foi merecedor dessa grande conquista. Muito obrigado, senhora presidente. Mais algum vereador? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, imprensa presente, autoridades e os demais vereadores. Eu quero aqui parabenizar aqui por uma do executivo, né? Porque falar aqui a respeito daquela limpeza que está sendo feita nas margens do nosso rio, né? Porque está sendo feito um serviço realmente de qualidade, né? No que diz respeito a dragas limpando ali. Então, cumprimentar aqui o executivo, né, através das secretarias que envolveram, né? Segunda-feira eu mencionei aqui, né, da preocupação com os comerciantes daquela região e, posteriormente, me parece que na terça ou quarta-feira, a prefeitura já estava ali fazendo o serviço, né, até garantindo um pouco mais, dando mais garantia aos comerciantes daquela região ali, próxima à rodoviária, principalmente. Mas também cumprimentar aqui a todos os vereadores. Acho que é um momento histórico para nós aqui, todos nós, né, que assinaram favorável à criação dessa CPI da crise hídrica. A gente entende da situação que se passa no Ubá, no que diz respeito à água, acho que todos podemos presenciar aí durante vários e vários dias, e hoje com essa criação. Então, parabenizar a todos, né, porque todos envolvidos, todos sentindo aí o clamor do povo, né, então cumprimentar a todos aí por ter assinado esse pedido, não meu, mas de todos nós que fizemos aí com essa constituição da CPI. E pedir, né, marcar aí, não sei se a gente pode usar, senhora presidente, os 5 primeiros nomes aqui que a nossa lei orgânica fala que tem que ser constituída, que a gente possa, na quarta-feira ou quinta-feira, né, seria o Antero, o Zé Roberto, a Jane e o pastor Daci, para a gente definir a presidência, relator, subrelator, né, dessa comissão parlamentar de inquérito. Então, eu gostaria de, né, perguntar a vocês qual o dia que seria mais conveniente para a gente reunir, para a gente definir, né, relator, presidente dessa nossa comissão. Né, o Antero, a Jane, Zé Roberto, o pastor, quarta-feira ou quinta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira estou em Petrópolis, poderia ser quinta ou sexta. Quinta-feira? Quinta-feira, pode ser. Nobre vereadora Jane? Tranquilo. Quinta-feira? Quinta. Então, na quinta-feira, a gente vai reunir 2 horas, pastor? 2 horas, tá bom. 2 horas, tá bom para todo mundo? Para a gente definir aí, né, os trabalhos, os destinos, como que a gente vai conduzir aí esses 5 vereadores, né, juntamente com os demais também, conduzir aí a CPI. Então, muito obrigado a todos, parabenizar só me dá uma cada parte? Posso falar, senhor presidente? Com certeza. Com a Senhor permissão presidente. da presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu quero registrar que nós ouvimos aqui no final dos ânimos acirrados, né? Isso aí vai terminar em pizza. Então, quer dizer, nós queremos aproveitar para convidar a sociedade para acompanhar a CPI. Eles podem e têm direito, né, de acompanhar para ver que aqui não tem pizza, né? E eu quero até registrar que eu fiz o convite a alguns pastores, eles estão aqui nessa noite, quero dar boas-vindas ao pastor Raimundo, ao pastor José Antônio, ao pastor Geraldo Mariano, para que eles venham acompanhar
os trabalhos da Câmara, porque nosso trabalho é sério. Se não for para ser sério, a gente encerra hoje a CPI. Agora, eles têm direito de acompanhar e tomara que todos os representantes da OPLEL venham junto conosco e toda a sociedade. Muito obrigado. Presidente. O vereador Escuro pediu primeiro. Eu só queria, essa votação não pode ser hoje, não? Hoje depois não. da reunião. Então, beleza, só para saber, só. Depois da reunião. Não entendi. A diretoria da CPI. Não, isso aí vai ser definido entre os 5 vereadores Não, beleza. que eu citei os nomes aqui da comissão. Certo. Não vai ser aqui durante a reunião, não. Não, beleza. Tá? Achei que nós fazia. A palavra, vereador Antero. Obrigado, presidente, secretário, colegas vereadores, público presente, imprensa, funcionário. O doutor Cleis falou ali, ele já foi embora, sobre a manifestação lá do Piso da Luz, Santa de Virgem. Eles fizeram uma coisa além do normal, mas isso aí é desespero. Eu sei que todos nós estamos no mesmo problema, com falta de água, mas as partes altas estão com mais problema ainda. Que a hora que chega encher os elevatórios da parte baixa, então não consegue chegar na parte alta. Eles ficam, em vez de ficar uma semana sem água, fica 15 dias, 30 dias. Então, esse fechamento, essa administração dos bairros, que está acontecendo, isso aí é desespero. É desespero. Que a parte alta, você sabe muito bem, que lá mora mais aí, é pedreiro, é gente que mora na roça, é gente que trabalha numa rede de esgoto aí, que está sempre, né, tem que tomar banho muito bem tomado mesmo, chega em casa na torneira, não tem água, isso é uma coisa de desespero mesmo. Então, essa CPI aí que eles estão votando aí, praticamente, eles estão aí desesperados aí, porque isso aí mesmo é por falta da água. Agora a CPI da Copasa mesmo não está sendo. Então é o seguinte, que a Copasa ficou aí, né, mais de 30 anos na cidade, eles estão certos, porque não foi feito um investimento nenhum sequer na cidade de Ubá. Nada, não tem nada que a Copasa fez na cidade de Ubá para mostrar para o povo essa segurança, que daqui que vai ensinar mais 30 anos, se ela vai fazer. Então, o prefeito nosso falou muito bem. Hoje eu assisti ele falando aí no rádio, assisti ele falando que nós vamos investigar. Mas vamos investigar sim, mas tem que ter um contrato aí que ele tem que fazer investimento na cidade. Vai tratar o quê? De rede de esgoto. Tudo bem, precisa tratar. Mas tem que fazer um investimento. Não tem nada que segura essa água. A Paciência Santa Rosa fez lá uma represa lá, mas se der uma chuva aí, que nós estamos precisando de chuva mesmo, aquilo vai tudo embora. Então, eu acho o seguinte, o povo saiu gritando e tem razão mesmo, o desespero é grande. O momento é esse de hoje. O momento é esse de hoje. Porque na própria reunião do 14 horas, não vai estar todo mundo lá. Então, o momento é esse hoje. Agora, a gente tem que respeitar a população, porque o desespero é grande. A falta de água, a falta de luz, a gente passa, mas a falta de água é pecado. Então, eu quero até parabenizar ao Tucreis aí, que eu sabia que ele foi muito educado com o povo do Piso da Luz, receberam muito bem, conversou legal, é isso mesmo que eles falou, primeiramente educação para cuidar do povo, para tratar do povo, conversou com educação, isso aí resolve muita coisa, mas nós temos que ter aí a consideração com o povo, né? Porque a CPI aqui está aqui, certo aqui era a CPI da Copasa, tem que investir na cidade. Então, o que eu falei aqui, além, peço desculpa, mas é isso aí, nós temos que estar do lado do povo. Nós temos que estar do povo. É o povo que elege um vereador, é o povo que elege o prefeito, é o povo que elege deputados, senadores, presidente, é o povo. Então, nós temos que ir do lado do povo. Então, nós precisamos mesmo cobrar da Copasa e ter que assinar se vai assinar um contrato, assinar com segurança, que vai resolver o problema. Agora, assinar mais 30 anos, deixar o povo sofrendo aí nós estamos representando o povo. Então, nós temos
dar a mão aí e caminhar junto com eles. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Palavra, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores aqui, público aqui presente, eu como presidente da Comissão de Justiça e Redação Final dessa casa, a CPI está lançada. Então, eu peço os nobres colegas vereadores, e durante a semana, faz o relato, nós, os membros, estão aqui citados os outros colegas vereadores, nós também vamos acompanhar os seus trabalhos. Então, só isso que eu peço. Nós vamos acompanhar os seus trabalhos e os trabalhos através da Copasa. Por quê? Quem sofre é o povo. Só isso. Do mesmo jeito que vocês vão ter lá, nós vamos acompanhar vocês aqui também. Palavra, Zé Roberto. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público presente. Só registrar, senhor presidente, que na terça-feira nós estivemos em Belo Horizonte conversando com o secretário de Estado de Saúde, o senhor Sávio. A senhora esteve presente, o vereador Gilson, também a representante do Hospital São Vicente. E a resposta que nós tivemos, né, acho que é bom a gente relatar e tornar público, o Estado está quebrado, não tem dinheiro para poder estar repassando para os hospitais, mas saímos pelo menos com a expectativa de parte da dívida que tem com o hospital que seja paga. Então, a gente vai estar tentando entrar em contato com o secretário para que ele possa cumprir lá o que ele falou com a gente, está fazendo esse repasse à dívida que tem com o Hospital Santa Isabel. E falar um pouquinho também da CPI que foi instaurada aqui nessa casa. Eu acho que é um momento histórico para essa casa. O contrato com a Copasa venceu em 2004, já se passaram várias legislaturas aqui, alguns prefeitos se passou, o problema não é de hoje, a CPI ela vai dar resultado, mas não vai colocar água nas caixas dos moradores amanhã. A gente vai fazer um trabalho para que nos próximos anos não aconteça o que nós estamos passando hoje, para que não se repita, obrigado, pastor, coisa que os prefeitos anteriores, outros vereadores poderiam ter feito, né? E nós aqui estamos fazendo e colocamos o nome da CPI de crise hídrica para apurar de fato o que nos levou a chegar nessa crise hídrica. Nós temos uma indicação do vereador, hoje vice-prefeito Vinícius, quando ele estava aqui nessa casa em 2010, que a Copasa tinha um estudo falando que em 2015 o Baja não teria água mais para a população. E esse estudo era de conhecimento da administração que estava governando a cidade e nada foi feito, nem da Copasa, nem da administração. Então, se já sabiam que em 2015 não teria água em Ubá, por que esperar chegar, acontecer e concretizar os dados que foi levantado para hoje estar aqui nessa situação? E nós vamos trabalhar, não defendendo Copasa, nem defendendo Executivo, defendendo ninguém. Nós vamos estar aqui para apurar o que levou a isso, para que nós não venhamos passar por isso nos próximos anos. Um trabalho sério, a população revoltada, de fato, com razão. É o histórico de CPI terminar em pizza, mas a nossa aqui não vai terminar em pizza, não. Nós vamos fazer um trabalho sério. A população, ela vai ser ouvida. O nosso regimento interno, ele prevê realizações de audiência pública, e nas audiências públicas a população vai ser ouvida, a população vai ser convocada a estar falando, dando seu depoimento também, participando das audiências. Só, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Não, pode já. Palavra, vereador EDI. É só aqui, né, reafirmando também esse compromisso do nobre vereador Zé Roberto, que alguém perguntou ali se a CPI funcionando, se o contrato pode ser assinado. Isso, a CPI vai trabalhar, ela continua trabalhando, e o contrato pode ser assinado a qualquer momento, né? Então, não há esse impedimento. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito
aonde nós vamos fazer apurar, né, quais são as razões que chegaram ao ponto que chegou, né, na nossa cidade. Mas, como diz a doutora Tereza Raquel, se a CPI constatar que há alguma irregularidade, se constatar, será encaminhada ao Ministério Público para as devidas providências. Mas ela não tem força de impedir com que o contrato seja assinado. E também houve também ali uma manifestação de um cidadão e que perguntou a respeito da participação de alguns membros na CPI. A CPI ela é da Câmara Municipal, é a comissão parlamentar do Parlamento de inquérito. Mas há essa abertura dentro da CPI que possamos fazer com que haja 1, 2 ou 3, quantas vezes necessárias for, de audiências públicas, ouvindo a sociedade, né, ouvindo o povo, aquele que foi mencionado. Então, as reuniões também serão aqui na Câmara, a reunião da comissão, e podemos, a qualquer momento, né, com a Copasa, ou com ex-prefeitos, ou com ex-presidente de Câmara, a gente poder fazer uma audiência pública, isso não impede. Então, a gente está pensando em fazer um trabalho bem assim, aprofundado, porque nós queremos dar a resposta, nós não queremos que saia em pizza, nós queremos que esclareça para a sociedade tudo o que né, o que aconteceu nos últimos anos. Então, é uma comissão, é um fato inédito aqui na Câmara, mas tem que ser bem minucioso, bem tranquilo, porque nós queremos fazer um negócio bem claro para a população ter conhecimento, né, de tudo isso que eu mencionei. Então, é só para esclarecer para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Agora acho que eu tenho condições. Com a palavra. Senhora presidente, público, eu quero agradecer todo o secretariado da cidade de Ubá, mas em especial aquele cidadão ali, ó, João Gomes, secretário de obras e toda a sua equipe. João, você está fazendo excelente trabalho na cidade de Ubá. Vossa Excelência está de parabéns, viu? Parabéns mesmo e muito obrigado em nome da colônia, em nome da cidade de Ubá. Muito obrigado, João. Mais algum vereador? Então, agradecendo a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos desta reunião ordinária e boa noite a todos. Boa noite. Dizem que é, né?